Aqui a primeira coisa para investigar os assuntos que nós tratamos aqui com você é aprender a olhar sem interferir com aquilo que está ali. Nós não sabemos esta arte de observar. Nós não sabemos como se processa esta coisa de observar. Porque a forma como olhamos tem o formato, a forma do observador. Olhar para aquilo que está presente é apenas olhar. Não é ter ideias, conceitos e crenças sobre aquilo. Portanto, aqui já nos deparamos com o primeiro ponto. Já que o nosso propósito aqui é de investigação, averiguação, de estudo, não intelectual, ou de palavras, ou de ideias, e sim de um estudo de nós mesmos, de como nós funcionamos, de como ocorre esta relação com a vida acontecendo, com o momento surgindo, aqui e agora. Nós estamos envolvidos aqui com um trabalho em direção para o fim da autoimagem. Sim, da imagem que o pensamento construiu sobre você. Nós temos uma imagem sobre quem nós somos. Uma imagem que representa, na verdade, um conjunto enorme de máscaras, que são pensamentos para cada ocasião, para cada oportunidade. Portanto, a nossa relação com a vida, e a vida aqui é a relação com lugares, com pessoas, com objetos, com os próprios pensamentos que surgem em nós, os sentimentos também. A totalidade do movimento da vida, neste contexto desta relação, nós temos uma forma que é, na verdade, uma forma específica de atuação dentro desta autoimagem. Esta é a vida da pessoa. Esta é a vida do ego. Portanto, você e a autoimagem é a presença desta personalidade que estamos aqui investigando, porque é a investigação desta autoimagem. A compreensão é a liberação dela, é o fim para ela. Você já deve ter observado que com facilidade você resolve um problema quando compreende, mas que com grande dificuldade você lida com problemas quando se afasta deles. Porque você se afasta uma vez, mas na segunda oportunidade você terá que também se afastar, e na terceira também. Aqui o nosso enfoque não consiste na busca de uma solução para os problemas, tendo como princípio o afastamento deles.
Aqui estamos interessados em compreender o problema. Porque quando temos uma compreensão do problema, ele não é mais um problema. Ele não volta de novo e de novo e de novo. Nós temos um modo de lidar com a vida como ela acontece. A partir de manejos, de truques, de formas, de fórmulas, para nos afastarmos daquilo que é ruim, pesaroso, conflituoso e difícil, e nos aproximarmos daquilo que é prazeroso, satisfatório e preenchedor. O nosso perfil psicológico, o perfil desta autoimagem, está dentro desta dualidade. Queremos o prazer e não queremos a dor. Queremos a solução dos problemas, mas de uma forma fácil, rápida, de preferência sem nenhum contato com a dor. É a busca da solução e não da compreensão. Aqui juntos, investigar a natureza do eu requer compreensão. É a compreensão da verdade, é a verdade na compreensão que põe fim àquela condição, àquele sofrimento, àquele problema. A forma como fomos educados para a vida é de estar sempre focando em soluções e não em averiguações, em investigações. Estudar a si mesmo, estudar a nós mesmos, é a base para o florescer da inteligência. Uma vez que a pessoa, esta personalidade, este mim, a autoimagem, ela é constituída de pensamentos, nós temos que investigar a natureza do pensamento. O seu nome é um pensamento. Tudo que você tem a dizer, a narrar, a explicar sobre si mesmo, que é história, é memória recordada, é a presença do pensamento voltando. A pessoa é basicamente pensamento. A autoimagem é o pensamento. Assim nós passamos a vida sem a compreensão do pensamento. Por isso toda a nossa forma de lidar com o pensamento é fugindo, é escapando. Nós escapamos de diversas formas, de estados conflituosos em nós, aflitivos em nós. Nós fugimos para a dança, para a música, para o teatro, para o cinema, para a bebida, para qualquer fonte de prazer que nos faça temporariamente esquecer aquela dor, aquele problema. Quando ele é esquecido, a ilusão é a ilusão de que foi solucionado. Nada foi solucionado. É por isso que estamos constantemente tendo problemas. Porque quando eles se resolvem, eles não terminam. Ou seja, resolver problemas não põe fim aos problemas. Não é como um problema matemático, que quando se resolve, ele termina.
O medo não é assim. A ansiedade não é assim. As diversas formas de raiva, de desespero, de preocupações, de receios, temores, a condição interna, psíquica, psicológica, nesta autoimagem, ela não se resolve. Até que esta autoimagem se dissolva. É o que estamos juntos aqui trabalhando. Estamos trabalhando o fim da autoimagem. O que requer a compreensão da verdade sobre o pensamento. Nós temos diversas formas de lidar com ele ou ela, com esta ou aquela situação. A primeira aproximação que temos é a aproximação de uma ideia que fazemos sobre aquilo. Aqui nos situamos, nos posicionamos com a própria base da mente, desta consciência do eu. A base é o princípio da separação. A forma como estamos lidando com a vida como ela acontece é a partir da ideia que eu tenho, que eu faço, que eu acredito. Onde está a escolha, o julgamento, a avaliação, a comparação? É aqui que está presente o modelo da mente dentro das relações. Ao me deparar com uma situação, ela se transforma em um problema. Quando não há uma compreensão do que aquilo representa. E depois que tem um problema, a minha inclinação é para fugir. Nós fugimos do problema a partir da ideia que fazemos sobre o que está ali. Se o que está presente, por exemplo, em mim, é algum tipo de sofrimento, porque eu fui rejeitado, não fui aceito, não me senti amado. O elemento presente aqui é esta autoimagem ferida, magoada, entristecida. Não sei lidar com a experiência, porque eu tenho uma ideia do que deveria ser, de como seria se eu fosse tratado de uma outra forma. O que aconteceria se ele ou ela me aceitasse? Portanto, nós temos um movimento interno de escape, de fuga para o ideal do que deveria ser, para escaparmos temporariamente desta dor. É assim que estamos lidando com a experiência do momento presente, que é este ego arranhado, ferido, triste, com medo, ou entediado, ou com raiva. Notem, tudo isso é algo presente nesta autoimagem, em razão da presença do pensamento. Porque o que é o pensamento? É o movimento que vem do passado, reforçando a autoimagem. A ideia que eu faço sobre quem eu sou e sobre o que eu mereço do outro ou da vida.
Será possível uma vida livre da autoimagem e, portanto, livre do ego, para um contato com o momento presente sem qualquer exigência, cobrança, autoavaliação e avaliação a partir do pensamento sobre quem é o outro, sobre quem ele deveria ser para mim? Percebam a beleza da proposta. Uma vida sem o ego é uma vida sem o pensamento, sem o passado, sem o conhecimento. Esta é a verdade da vida como ela acontece. A vida agora, aqui, é o mistério. Ela não é o conhecido. É a presença do desconhecido. Ela não é o revelado. Ela é o mistério. É o pensamento que traz do passado o conhecido. É o pensamento que traz do passado imagens que se movimentam. Assim é o eu, o ego, a pessoa. Uma fraude, uma ilusão. A vida, ela está aqui. Enquanto o pensamento, esta autoimagem, ela está vindo de algum lugar. Não existe este lugar. A vida é aqui. Aqui, este momento, é onde tudo está presente. Só há este momento. E, no entanto, uma imagem está vindo do passado para lidar com o momento presente. Esta imagem é o movimento do pensamento. Esta é a vida ilusória deste centro. Uma ficção, imaginação. A ideia do eu é a imagem que o próprio pensamento construiu sobre você. E se você tem esta imagem aí, você é esta imagem aí. É tudo o que você tem sobre você. É tudo o que você tem sobre o marido, sobre a esposa, sobre a família, sobre o mundo à sua volta. Suas crenças, sua visão filosófica de mundo, sua visão religiosa, sua visão de tradição familiar, de história humana. É a presença de um modelo pré-ordenado de pensamento, organizado dentro de um formato de condicionamento mental, de condicionamento interno. É a presença da mente. Assim temos uma mente e um cérebro e uma consciência condicionada. É tudo o que temos sobre quem somos. É tudo o que temos sobre a vida. São ideias. São conceitos. Imagens construídas pelo pensamento. Colocando de uma outra forma, estamos vivendo uma alienação? A vida é uma condição de alienação. Eu me refiro à vida da pessoa. Há algo aqui presente que não é a pessoa. É o que eu tenho chamado de real vida. A visão desta real vida requer o pensar,
o sentir e a ação, a atuação sem o passado, sem o padrão do eu. Há uma diferença entre o pensar e a presença do pensador. Nós temos como princípio, a partir do pensamento, a crença de alguém pensando. É o pensador. Como princípio, temos a crença quando há um sentimento de alguém aqui no sentir, na emoção de alguém na emoção. Você não sabe lidar com sentimentos, porque você existe nesta ficção, nesta imaginação, nesta construção da autoimagem, para estar em contato com o sentimento, como um elemento que se separa. Observe como é fascinante a compreensão de que o que está presente é o sentimento. Esta é a vida, é a realidade deste instante. Mas trazemos do passado a ideia de alguém no sentir. Quando um pensamento surge, carregado com uma sensação de tristeza, e ele aparece em seu cérebro, é só uma aparição que vem do passado. É só uma lembrança, uma resposta de memória a um estímulo. Quando você se depara com alguém que lhe entristeceu, de imediato a lembrança surge e com aquela lembrança, com aquele pensamento, um sentimento de tristeza. Mas não há alguém triste. É só uma resposta. É só uma memória que não se concluiu e que está voltando do passado. Mas sabe o que fazemos? Neste momento, você coloca esta pessoa, esta autoimagem, para justificar, para explicar, para se revoltar contra esta sensação, contra este sentimento, contra este pensamento, contra esta memória. Então surge este observador, porque ele acaba de se separar da sensação, do sentimento, quando chega para justificar, para explicar, para pensar sobre isto, para ter ideias sobre esta memória. Acompanhe com calma isto aqui. Uma coisa é a presença da tristeza. Outra coisa é a presença de alguém que se separa da dor, da tristeza. Até porque, quando a tristeza está presente, ela não tem nome. É quando o pensador surge, o experimentador vem do passado, que o nome aparece, a classificação aparece. E aí surgem planos também de se vingar do que este eu está sentindo, do que esta autoimagem está neste momento experimentando. Então é muito sutil todo este movimento da ego-identidade, desta autoimagem. Quando o momento está presente, ela surge. E quando ela surge dentro deste princípio de separação.
dizendo não poderia ter sido assim, ou deveria ter sido de outra forma. Mas por que isto está acontecendo comigo? Então nós estamos como que viciados a este padrão de comportamento, a esta condição psicológica de existência nesta autoimagem, nesta continuidade da experiência, seja ela de dor, como no caso da tristeza, de dor, como no caso do medo, ou de prazer, como no caso de um desejo. Nós não sabemos permitir que o passado se dissolva, se complete e, portanto, desapareça. Nós estamos constantemente dando continuidade ao passado. Nós não permitimos que ele desapareça, que ele termine, que ele se complete. Portanto, esta é a vida do eu. Esta é a vida do ego. É a vida da autoimagem. Quando nos colocamos para olhar sem se envolver, observar, sem dizer algo sobre o que está aqui, seja um pensamento, um sentimento, uma emoção, um modo peculiar, particular de perceber, quando apenas ficamos neste olhar, neste perceber, sem se envolver com esta particularidade, neste momento, esta dualidade termina. E quando não temos a presença desta dualidade, esta autoimagem não se mostra. Então temos o contato com a verdade sobre o autoconhecimento. É a real forma de nos aproximarmos da ciência da meditação. Da meditação de uma forma real, da meditação na prática. Portanto, o que é meditação na prática? É a ausência do eu, a ausência da autoimagem, a ausência deste elemento que vem do passado para se confundir com o sentimento quando surge, com o pensamento quando aparece, quando a emoção está presente, quando a percepção está ocorrendo, quando eliminamos o experimentador, o pensador, o observador, estamos diante da verdade da meditação. Portanto, o que é a meditação de uma forma prática? É lidar com a experiência sem o experimentador. É lidar com o momento presente sem alguém neste lidar. De uma forma natural, esta atenção sobre estas reações, uma plena atenção sobre estas reações, é a eliminação de uma identidade presente se confundindo com aquilo que aqui está presente. É a presença de um novo cérebro, de uma mente nova, de uma mente livre da dualidade, livre desta ilusão da separação, porque estamos lidando com aquilo que é, aquilo que está aqui, sem qualquer ideia do que deveria ser, de como poderia ter sido, de como seria. A eliminação do modelo do pensamento é a eliminação da presença de um pensador.
Então, qual é a verdade sobre o pensamento? O pensamento é este movimento. E qual é a verdade sobre o pensar? Ficar ciente do movimento do pensamento, sem qualquer envolvimento pessoal, de autoimagem, de presença do passado para interferir. É ter, neste momento, um olhar livre do pensador. Então, o que é este sentir? O que é este pensar? Este olhar sem envolvimento. Este perceber sem o modelo do pensamento. É lidar com o momento presente nesta inteligência. Não nos ensinaram a sentir, a agir e a pensar sem o passado. É o que estamos investigando aqui com você. Algo que ocorre de uma forma natural quando nos aproximamos da ciência da meditação, que é o contato com o momento presente sem o eu, sem o meditador, sem o experimentador, sem o observador. É o que estamos com você aqui aprofundando nestes encontros. Nós temos 2 dias juntos, sábado e domingo. São 2 dias de uma forma online. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar destes encontros online. Fora esses encontros online, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Se você soubesse lidar consigo mesmo, você não teria problemas de ordem emocional, sentimental e de pensamentos. O fato de você se preocupar e de ter preocupações é um sinal clássico de que você não compreende como o pensamento funciona, de que você não